Shalom, mais um momento em que nós vamos nos encontrar aqui, onde você estiver, né, pelos ares da internet, para meditarmos um pouquinho sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Antes até mesmo de iniciar hoje, eu quero dizer para você que o que nós fazemos aqui são apontamentos. Quer dizer, são itens a respeito do assunto que você pode aprofundar. Você pode ler a palavra, você pode encontrar muito mais detalhes sobre isso que aqui é apenas levantado. Não, esse nosso encontro aqui não tem a pretensão de ser definitivo. Não pode nada sobre Deus, sobre a palavra, pode ser definitivo. Então, considere como alguns apontamentos para você refletir. Principalmente agora em que nós estamos nos encaminhando para a comemoração da Páscoa, o Pesach, né, que começa no dia 1º de abril. Então, antes de mais nada, eu quero deixar esse convite a você, na verdade. Pensar mais em Jesus e vasculhar a Sagrada Escritura para descobrir as coisas que há ali que são maravilhosas. Amém? Posso contar com você? E também convide pessoas que você acha que vão gostar do nosso conteúdo aqui, esse bater-papo, para que também possam assistir, tá bom? Vamos orar? Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu falo de mim, eu nem era povo, Senhor, mas por meio do Senhor Jesus Cristo, que fez a obra completa na cruz, o Senhor nos conquistou para si. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo. E, Senhor, meditando na manifestação do Senhor Jesus Cristo na terra, nos dias em que Ele viveu na terra, Senhor, já assim nos assombra o tamanho do Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia para com aqueles que Te invocam, para com aqueles que a Tua misericórdia alcança para podermos estar, então, sendo ensinados pelo Senhor. Eu te agradeço e peço que o Senhor esteja conosco pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero ler aqui Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 fala do Senhor Jesus Cristo na terra. E diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui há muita coisa para se falar. Mas eu vou me deter em dois aspectos. Achado na forma de homem. Por quê? Porque João 1:1 diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então, achado na forma de homem, você pode unir com o primeiro capítulo do Evangelho de João. E aí segue aqui o versículo 8 de Filipenses 2, dizendo, humilhou-se a si mesmo, tomou a forma humana, né? Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui há duas coisas, humilhar-se a si mesmo, despojar-se de toda a sua glória e ser obediente. São duas coisas. Não é que ele se humilhou sendo obediente, não. Ele se humilhou se esvaziando da sua glória. Porque vimos lá em João 1:1, né? Ele é o verbo, e vamos ver mais alguma coisa aqui nessa nossa pequena meditação de hoje. Então, ele humilhou-se a si mesmo. Ele, sendo Deus, a Sagrada Escritura diz, ele não usurpou, quer dizer, ele não exigiu ser tratado como Deus, mas ele se humilhou a si mesmo. Certo? Então, nesse humilhar-se a si mesmo, ele se despojou da sua glória. Agora, é possível entender o tamanho da glória do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é um? Ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus, o Senhor é um. Né? Errad, a palavra um, errad, no hebraico, ela é uma pluralidade una. Então, ele é um, ele é o que era, o que é e que há de vir, revelado lá em Apocalipse 13:8, mas ele é também o que estava no princípio. Tá? Não vamos mais longe para não complicar. Ele é um. Então, como vamos entender o tamanho da sua glória
Mas um pouco nós precisamos entender. Aquele que criou todas as coisas, sem ele nada foi criado, a Bíblia diz. Sem o Filho, sem o Verbo, nada foi criado. Tudo foi criado por ele, para ele, por meio dele. E sem ele, nada do que existe teria podido existir, né? Agora, isto pode dar para nós uma dimensão, porque tudo foi feito por ele, universos, estrelas, galáxias, planetas, mundo visível, tudo foi criado por ele e para ele. Então, entendendo isso, nós podemos pensar um pouquinho no tamanho da humilhação sofrida pelo Senhor Jesus Cristo quando veio para cumprir a sua missão de morrer na cruz por nós, para nos comprar para Deus, para que nós pudéssemos então ser reconciliados com o Pai, né? Então, para isso, nós precisaríamos, de alguma forma, entender o tamanho da sua glória que ele tem e sempre teve. Ele só não teve no tempo em que andou na terra, né? E ainda alguma manifestou, né? Então, mas quem é que pode entender, conhecer e entender a glória de Deus? É algo que a mente humana não consegue abarcar, né? E se nós formos comparar com os seres humanos, a quem nós compararíamos o Senhor sobre a face da terra, para que possamos aproximadamente entender o tamanho da sua glória e de alguma forma medir o seu sacrifício? Quem você vai colocar par a par ao Senhor Jesus Cristo? Ninguém, né? Qual é a personalidade ilustre que seja digna o suficiente para receber nosso respeito e que, com isso, nos ajude a entender como Jesus viveu em humilhação? Será que algum rei da terra? Eu não acredito, né? Muitos de nós, pessoas como eu, estou falando de mim, pessoas comuns, não conseguimos nem imaginar a glória que cerca os grandes desta terra. Se você vê protocolos reais, protocolos presidenciais, né, há coisas que para nós elas são quase inconcebíveis. Não é que são inconcebíveis, mas elas são magnificentes, vamos dizer assim. Mas dá para colocar isso ao lado da glória de Deus, do Criador, daquele que sem ele nada do que foi feito se fez? Não é possível, né? Se nós não conseguimos imaginar essas glórias terrenas, como é que nós vamos conseguir imaginar a glória celestial? Essa é a questão. Então, a glória de alguém, segundo a palavra de Deus, não parece ser devida ao tipo de coisas que cerca as pessoas. Não pode ser medida pela quantidade de bens, ou, enfim, que uma pessoa possua. A rainha de Sabá veio para conhecer a glória de Salomão, mas porque ela ouviu falar da sabedoria dele. Então, entre os humanos, vamos dizer assim, nós podemos entender que uma glória humanamente falando agora, tá? Ela poderia ser relacionada com caráter, com sabedoria e outras coisas do gênero, mas nem de perto, nem se pode comparar, nem colocar par e par a glória espiritual, a glória celestial. Então, dito isto, um dia Moisés chegou para Deus e disse: eu quero ver a tua glória. Deus, me mostra a tua glória. E isto está em Êxodo 33, eu tenho aberto aqui para ler com vocês. Êxodo 33, eu vou ler os versículos 18 e 19. Diz assim: então disse ele, Moisés, né? Rogo-te que me mostres a tua glória. Versículo 19. Porém, preste atenção nesse versículo, preste bem atenção. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu tiver de quem me compadecer. Né? Então, aqui, Deus fala com Moisés, né? Mas ele diz para ele: eu vou passar diante de ti toda a minha bondade e vou falar para você o nome do Senhor. Vou dizer para você o nome do Senhor. Certo? Então, Moisés pede para ver a glória de Deus e, em Êxodo
o Senhor, aqui no 32 ainda, capítulo 33, versículo 22, ele diz: acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Tá? Sempre lembrando que o Senhor Jesus Cristo é a rocha, é a pedra de esquina. Então, assim, o que nós temos aqui em Êxodo 33? Moisés pede para ver a glória de Deus, e o versículo 22 nos ensina que a bondade de Deus é que constitui a sua glória. E aí, em Êxodo 34, versículos 5 a 9, diz assim, eu vou ler aqui. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Yahweh, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, guarda a palavra verdade, que guardas a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. Disse o Senhor, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Então, aqui, Deus diz para ele que vai revelar para ele toda a sua bondade e vai apregoar a ele o nome do Senhor. O Deus de prodígios revela seu coração a Moisés, e esse cai de joelhos, adorando o Cordeiro de Deus, porque é Jesus Cristo que revela ao Pai. Glória a Deus. A palavra de Deus fala em Lucas, eu separei aqui para ler, se não me engano é esse aqui, deixa eu ver. Não, é Lucas 10, 22, diz assim: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém, nem Moisés, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai, nem Moisés, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lembra que o Verbo estava no princípio, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo fala aqui em Lucas 10, 22, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quando Moisés pediu para conhecer Deus, nós não podemos pensar que ele só pediu para conhecer o Deus Criador, era o Deus Pai. O Deus Pai, o Deus Criador. Então, o Filho é que o revela. É o Senhor Jesus Cristo é quem revela toda a glória de Deus, quem revela a sua bondade, quem revela a sua misericórdia, quem revela o seu amor, quem revela o seu perdão pelo sacrifício, pela sua vinda, pela sua manifestação em carne. Então, quando Moisés pediu, mostra-me a tua glória, ele viu Yeshua, ele viu Deus Emanuel, ele viu Deus conosco. Aquele que era, que é e que há de vir, conforme está lá em Apocalipse 13, 8. Então, ele revela o Pai. E o Salmo 22, que é o Salmo profético, falando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Salmo 22, o versículo 22 diz assim: então, declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E o Filho revela o Pai a quem Ele quiser. Que Ele queira nos revelar cada dia mais o Pai, porque Ele disse em certa ocasião, da Filipe, né? Se não me engano, Ele disse: como tu me pedes para ver o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Essa nossa meditação sobre a humilhação do Cordeiro vai continuar na próxima semana. Se você chegou aqui, fique atento, porque na próxima semana nós vamos continuar esse assunto à medida que estamos nos aproximando da Páscoa. Amém? Vamos orar? Senhor, como imaginar a tua glória? Vendo a tua bondade,
vendo o teu amor, vendo a tua misericórdia, vendo o perdão que o Senhor nos concede por meio do sacrifício do Cordeiro Perfeito. Nós te damos graças e eu quero te pedir para mim e para aqueles que me assistem, Senhor, que o Senhor continue nos mostrando o Pai. Senhor Jesus, o Senhor disse que o Senhor revela o Pai a quem o Senhor quiser. A ninguém. O Filho revela o Pai. O Filho revela o Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, dá-nos a conhecer mais do Pai. Aquele que amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, emanado dele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Eu vou falar assim, ó. Curta, compartilha e convida outros para estarem aqui conosco na próxima semana. Shalom.